Alexandre Moretti, aos 45 anos, era conhecido em todo o país como o CEO mais bem-sucedido e temido de sua geração. Fundador e presidente da Moretti Corporação, um conglomerado que abrangia desde tecnologia até construção civil, ele havia construído um império empresarial que valia bilhões. Sua rotina era matematicamente precisa. Acordava às 5 da manhã, exercitava-se por 1 hora, chegava ao escritório às 7 e raramente saía antes das 10 da noite. Com 1,85 m de altura, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis penetrantes e um físico mantido em forma pela disciplina militar que aplicava a todos os aspectos de sua vida, Alexandre era considerado um dos solteiros mais cobiçados do país. Revistas especializadas frequentemente o incluíam em listas dos homens mais elegantes e poderosos, mas ele parecia completamente imune aos encantos femininos. Sr. Moretti não tem tempo para relacionamentos, costumava dizer sua secretária particular Margarete, uma senhora de 60 anos que trabalhava com ele há mais de 2 décadas. Ele é casado com o trabalho. E não era apenas uma expressão. Alexandre havia tido alguns relacionamentos na juventude, mas todos terminaram da mesma forma. As mulheres se cansavam de competir com sua obsessão pelo trabalho, ou ele descobria que elas estavam interessadas apenas em sua fortuna e status social. Aos 30 anos, ele tomou uma decisão consciente de se dedicar exclusivamente aos negócios. E desde então, havia se mantido fiel a essa escolha. A Moretti Corporação ocupava um edifício de 40 andares no coração financeiro de São Paulo. Uma estrutura de vidro e aço que espelhava a personalidade de seu dono. Moderna, imponente e aparentemente impenetrável. O 40º andar abrigava seu escritório pessoal, uma suíte executiva com vista panorâmica da cidade, decorada com móveis minimalistas e obras de arte contemporânea cuidadosamente selecionadas. Naquela segunda-feira de março, Alexandre chegou ao escritório como sempre, cumprimentando os funcionários com um aceno educado, mas distante. Ele tinha uma reunião importante às 9 horas com investidores japoneses e, como de costume, havia chegado 2 horas antes para revisar todos os detalhes da apresentação. Margarete, chamou ele ao passar pela mesa de sua secretária. Confirme se todos os relatórios estão prontos para a apresentação. Já confirmei, Sr. Moretti, respondeu ela, estendendo-lhe uma pasta. Mas temos um pequeno problema. A empresa de catering que sempre contratamos para eventos importantes cancelou em cima da hora. Parece que tiveram um problema com intoxicação alimentar ontem à noite. Alexandre franziu a testa. Detalhes como esse eram cruciais para causar boa impressão nos investidores e ele não tolerava falhas em sua organização. E qual é a solução? A conseguir uma substituta através do Departamento de Recursos Humanos, explicou Margarete. É uma empresa pequena, mas bem recomendada. Eles mandarão uma pessoa para coordenar o serviço, desde que seja profissional e discreta, disse Alexandre, já se dirigindo para seu escritório. Não quero nenhum tipo de distração durante a reunião. 2 horas depois, Alexandre estava em sua sala de conferências revisando os últimos detalhes da apresentação, quando ouviu uma batida suave na porta. Sem levantar os olhos dos documentos, grunhiu um "entre", impaciente. Com licença, senhor, disse uma voz feminina suave. Sou Letícia Santos, da Sabores em Momentos. Vim organizar o serviço de catering para sua reunião. Alexandre levantou os olhos, pronto para dar instruções rápidas e voltar ao trabalho. Mas o que viu o fez esquecer completamente o que ia dizer. Diante dele estava uma jovem de aproximadamente 25 anos, com cabelos castanhos escuros presos em um coque simples, olhos cor-de-mel que brilhavam com inteligência e determinação, e um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto.
Ela usava um uniforme simples, uma blusa branca e uma saia preta, mas havia algo em sua postura, na forma como segurava a prancheta e na maneira respeitosa, mas confiante com que o olhava, que o impressionou profundamente. Sim, disse Alexandre, percebendo que havia ficado em silêncio por tempo demais. Letícia, certo? Isso mesmo, senhor, respondeu ela, consultando sua prancheta. Trouxe o cardápio que foi aprovado pelo seu escritório. Canapés de salmão defumado, mini quiches de espinafre, tartine de queijo brie com geleia de figo e uma seleção de doces finos. Para bebidas, temos café gourmet, chás especiais, água mineral e sucos naturais. Alexandre assentiu, mas não conseguia parar de observá-la. Havia algo hipnotizante na forma como ela falava. Profissional, mas com uma paixão genuína pelo trabalho que fazia. Seus gestos eram graciosos, e quando ela sorria, pequenas covinhas apareciam em suas bochechas. Perfeito, disse ele, tentando recuperar a compostura. A reunião começará às 9 em ponto. Quantas pessoas você calculou? 12 pessoas, conforme informado, respondeu Letícia fazendo anotações. Já organizei tudo na sala de reuniões menor, como solicitado. Se me permite uma sugestão, senhor, baseando-me na nacionalidade de seus convidados, preparei também algumas opções de chá verde japonês de alta qualidade. Alexandre ficou impressionado. A maioria dos fornecedores simplesmente seguia as instruções básicas, mas ela havia pensado em detalhes que poderiam fazer diferença na reunião. Excelente iniciativa, disse ele. E pela primeira vez em anos, seu sorriso foi genuíno. Você tem experiência com eventos corporativos? Letícia corou levemente. Sinceramente, senhor, esta é minha primeira grande oportunidade. Normalmente, trabalho em eventos menores, casamentos, aniversários, formaturas. Mas estudei muito sobre protocolo empresarial para esta ocasião e prometo que não o decepcionarei. A honestidade dela o surpreendeu. Qualquer outra pessoa teria inventado uma experiência que não tinha para impressioná-lo, mas Letícia escolheu ser transparente. Aprecio sua honestidade, disse Alexandre, e pelo que vejo até agora, você se preparou muito bem. Obrigada, Sr. Moretti, disse ela, e o fato de ela saber seu nome sem que ele tivesse se apresentado o intrigou. Posso fazer mais uma pergunta? Notei que o senhor tem uma linda coleção de orquídeas na recepção. Seria apropriado colocar algumas flores similares na mesa de reunião? Acredito que adicionaria um toque elegante sem ser excessivo. Alexandre ficou ainda mais impressionado. Poucas pessoas notavam sua coleção de orquídeas, um hobby secreto que mantinha há anos. O fato de ela ter observado esse detalhe e pensado em incorporá-lo à decoração mostrava um nível de atenção e cuidado que ele raramente encontrava. Sim, disse ele, acho uma excelente ideia. Você pode pedir a Margarete para ajudá-la com isso. Muito obrigada, senhor, disse Letícia, fazendo uma última anotação. Se não tiver mais nada, vou terminar os preparativos. Na verdade, disse Alexandre impulsivamente, gostaria de saber mais sobre sua empresa. Como conheceu este ramo? Letícia pareceu surpresa com o interesse dele, mas respondeu com um sorriso. Bem, sempre amei cozinhar. Minha avó tinha um pequeno restaurante no interior e cresci ajudando-a na cozinha. Quando vim para São Paulo estudar administração, comecei a trabalhar com eventos para me sustentar. Descobri que tinha talento para a organização e para criar experiências especiais para as pessoas. Você está cursando administração? Sim, senhor. Estudo à noite na universidade pública e durante o dia trabalho. Meu sonho é ter minha própria empresa de eventos algum dia, disse ela, com os olhos brilhando. Alexandre sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há décadas. Era admiração, mas algo mais profundo. Aquela jovem trabalhava para sustentar os estudos, tinha sonhos claros e a determinação para alcançá-los, exatamente como ele havia sido na juventude, antes de se tornar o empresário endurecido que era hoje.
Tenho certeza de que conseguirá, disse ele sinceramente. Letícia sorriu, e Alexandre sentiu como se o sol tivesse nascido dentro do escritório. Obrigada pela confiança, Sr. Moretti. Agora, se me permite, vou garantir que sua reunião seja perfeita. Ela saiu da sala, deixando um leve perfume de lavanda no ar, e Alexandre ficou parado por vários minutos, tentando entender o que havia acontecido. Em 30 anos de vida empresarial, ele havia conhecido milhares de pessoas, mulheres lindas e inteligentes, executivas poderosas e socialites sofisticadas, mas nenhuma havia causado o impacto que Letícia causara em apenas 15 minutos de conversa. Ele tentou voltar aos relatórios, mas descobriu que não conseguia se concentrar. Seus pensamentos voltavam constantemente para ela. O jeito como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, a humildade com que admitira sua inexperiência, a inteligência prática que demonstrara nas sugestões. Às 9 horas em ponto, Alexandre entrou na sala de reuniões para receber os investidores japoneses. O ambiente estava perfeito. A mesa estava elegantemente posta, com pequenos arranjos de orquídeas que adicionavam sofisticação sem chamar atenção excessiva, e o aroma dos canapés era apetitoso sem ser dominante. Durante toda a apresentação, que durou 3 horas, Alexandre notou como Letícia coordenava discretamente o serviço. Ela aparecia silenciosamente para repor as bebidas, substituir pratos vazios e garantir que tudo funcionasse perfeitamente, mas de forma tão sutil que os convidados nem percebiam sua presença. Era o profissionalismo perfeito. Quando os japoneses provaram o chá verde especial que ela havia preparado, Alexandre viu seus rostos se iluminarem de prazer e aprovação. Um deles até comentou em inglês que era o melhor chá que havia provado fora do Japão. A reunião foi um sucesso completo. Os investidores ficaram tão impressionados que aumentaram o valor do investimento em 20%. E, ao final, o líder da delegação elogiou não apenas a apresentação de Alexandre, mas também a excelência impecável da hospitalidade. Quando os convidados partiram, Alexandre voltou à sala de reuniões para encontrar Letícia, organizando discretamente a limpeza, dirigindo uma pequena equipe com eficiência e gentileza. "Letícia!" chamou ele. Ela se aproximou com uma expressão ansiosa. "Espero que tudo tenha corrido bem, senhor." Os convidados pareciam satisfeitos. "Mais do que satisfeitos", disse Alexandre. "Foi perfeito. O chá japonês foi um toque genial." O rosto dela se iluminou de alegria. "Fico muito feliz em saber. Pesquisei bastante sobre a cultura japonesa e descobri que o chá tem um significado muito especial para eles." "Você salvou esta reunião", disse Alexandre, e viu que ela ficou emocionada com o elogio. "Gostaria de fazer uma pergunta pessoal, se me permite." "Claro, senhor. Por que escolheu este trabalho? Com sua inteligência e dedicação, poderia trabalhar em qualquer empresa." Letícia pensou por um momento antes de responder. "Sabe, senhor Moretti, cresci em uma família muito simples. Minha mãe é faxineira, meu pai é mecânico. Eles sempre me ensinaram que não importa que trabalho você faz, mas como você faz esse trabalho. Quando organizo um evento, não estou apenas servindo comida, estou criando momentos especiais na vida das pessoas. Isso me realiza." Alexandre sentiu novamente aquela sensação estranha no peito. Não era apenas a beleza dela que o atraía, mas a pureza de seus valores, a genuinidade de sua personalidade. "Posso fazer uma proposta?" disse ele impulsivamente. "Sim. Senhor, gostaria de contratá-la como fornecedora exclusiva para todos os eventos da Moretti Corporação. Temos pelo menos 3 eventos importantes por mês." Os olhos de Letícia se arregalaram. "Senhor, isso mudaria minha vida completamente." "Então aceita." "Sim, claro que sim. Muito obrigada, Sr. Moretti." Naquele momento, vendo a alegria pura estampada no rosto dela, Alexandre soube que algo fundamental havia mudado em sua vida.
Pela primeira vez em 30 anos, ele havia encontrado alguém que o fazia querer ser mais do que apenas um empresário bem-sucedido. Nas 2 semanas que se seguiram ao primeiro encontro, Alexandre encontrou-se fazendo algo completamente fora do normal, inventando desculpas para eventos que requeriam catering. Em apenas 15 dias, a Moretti Corporação havia organizado um café da manhã para parceiros internacionais, um almoço de negócios com uma empresa de tecnologia e um coquetel de lançamento de um novo produto. Eventos que, embora legítimos, não eram realmente necessários com tanta frequência. Margarete, sua secretária de longa data, começou a notar a mudança no comportamento de seu chefe. "Senhor Moretti", disse ela uma manhã, "o senhor tem certeza de que precisamos de outro evento na próxima semana? Será o 4º neste mês, e estamos apenas na metade de março." Alexandre fingiu consultar sua agenda. "É importante manter nossos relacionamentos comerciais aquecidos, Margarete. Você sabe como o networking é crucial nos negócios." Ela o olhou com uma expressão cética que só décadas de convivência permitiriam, mas não disse nada. No entanto, quando ligou para Sabores e Momentos para agendar mais um evento, não conseguiu deixar de sorrir. Ela havia notado como o Sr. Moretti ficava diferente nos dias em que Letícia aparecia no escritório, mais relaxado, mais humano, mais parecido com o jovem ambicioso, mas gentil que ela conhecera 20 anos atrás. Letícia, por sua parte, estava vivendo um sonho que nem sabia que existia. O contrato com a Moretti Corporação havia transformado completamente sua situação financeira. Ela conseguiu quitar algumas dívidas, ajudar mais sua família e até mesmo contratar 2 assistentes para ajudá-la nos eventos. Mas havia algo mais que ela não conseguia negar. Alexandre Moretti a intrigava profundamente. Ela havia crescido ouvindo sobre ele nos noticiários. O empresário implacável, o homem que nunca sorria em público, o CEO que fazia outros empresários tremerem de medo. Mas o homem que ela conhecera era diferente. Havia gentileza em seus olhos azuis, curiosidade genuína em suas perguntas e uma solidão que ela reconhecia porque também a sentia. Durante o 3º evento, o almoço de negócios, algo mudou na dinâmica entre eles. Alexandre começou a fazer pequenas pausas durante as reuniões para verificar como estava correndo o serviço, sempre encontrando uma desculpa para conversar alguns minutos com Letícia. "Como estão os estudos?" perguntou ele durante uma dessas pausas, encontrando-a na pequena cozinha que a empresa disponibilizava para os eventos. "Bem, obrigada por perguntar", respondeu Letícia, organizando os pratos. "Estou no último ano focando em gestão empresarial. Na verdade, escrevi um trabalho sobre liderança que foi inspirado em sua trajetória." Alexandre ficou surpreso. "Sério? E quais foram suas conclusões?" Letícia corou, percebendo que talvez tivesse sido ousada demais. "Bem, estudei como o senhor construiu um império partindo do zero. Mas o que mais me impressionou foi sua reputação de tratar os funcionários com justiça. Isso não é comum no mundo empresarial." "De onde tirou essa informação?" perguntou Alexandre, genuinamente curioso. "Pesquisei muito", disse ela, sorrindo. "Conversei com ex-funcionários, li entrevistas antigas, analisei os benefícios que sua empresa oferece. O senhor pode ter fama de durão, mas os números mostram que sua empresa tem uma das menores taxas de rotatividade do setor." Alexandre ficou impressionado com o nível de pesquisa dela, mas mais ainda com o fato de ela ter se interessado o suficiente para fazer essa investigação. "E o que mais descobriu?" perguntou ele, sentindo-se estranhamente vulnerável. Letícia hesitou por um momento. "Posso ser honesta? Por favor." "Descobri que o senhor se sacrificou muito para chegar onde chegou. Trabalha 16 horas por dia, nunca tira férias e, bem, nunca se casou. Isso me fez pensar se todo esse sucesso valeu a pena."
A pergunta atingiu Alexandre como um soco no estômago, porque era exatamente a mesma questão que ele havia começado a se fazer desde que a conhecera. É uma pergunta interessante, disse ele lentamente. Por que acha que eu fiz essas escolhas? Honestly, não sei, respondeu Letícia. Talvez porque o senhor acredite que não pode ter as duas coisas, sucesso profissional e felicidade pessoal. Mas eu não concordo com isso. Por que não? Porque observo o senhor há 3 semanas e vejo como o senhor é diferente quando não está em modo CEO. Quando conversamos, quando o senhor sorri de verdade, há uma leveza em seus olhos que me faz pensar que o verdadeiro Alexandre Moretti está escondido atrás de toda essa armadura empresarial. Alexandre ficou em silêncio, processando as palavras dela. Ninguém jamais havia falado com ele com tanta franqueza e insight. Letícia, disse ele finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem namorado? Ela corou, mas respondeu, não, nunca tive tempo para relacionamentos sérios, entre os estudos e o trabalho. Entendo a sensação, disse Alexandre, e pela primeira vez ele se permitiu olhá-la, não como uma fornecedora, mas como uma mulher linda, inteligente e que estava causando revoluções em sua vida cuidadosamente ordenada. Senhor Moretti, disse Letícia suavemente, posso fazer uma observação? Sim, o senhor parece solitário, e isso me entristece. As palavras dela foram como uma chave, abrindo uma fechadura que Alexandre mantinha trancada há 3 décadas. Por um momento, todas as suas defesas caíram, e Letícia viu não o CEO poderoso, mas um homem de 45 anos que havia sacrificado tanto para construir um império que esquecera de construir uma vida. Você está certa, admitiu ele. Estou solitário há muito tempo. Por que escolheu viver assim? Alexandre pensou cuidadosamente antes de responder. Porque é mais seguro. Nos negócios, eu controlo todas as variáveis. Nos relacionamentos, bem, as pessoas podem te decepcionar, podem te deixar, podem querer apenas o que você pode oferecer material. Nem todas as pessoas são assim, disse Letícia gentilmente. Como posso saber a diferença? Ela sorriu. Da mesma forma que eu sei que o senhor é diferente do que dizem por aí, observando, conversando, conhecendo a pessoa além da fachada. Naquele momento, Alexandre tomou uma decisão que mudaria tudo. Letícia, gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Não como cliente e fornecedora, mas como 2 pessoas que gostariam de se conhecer melhor. O rosto dela ficou vermelho e Alexandre sentiu o coração disparar, esperando a resposta. Sim, gostaria muito, disse ela finalmente. Ótimo, posso buscá-la às 8? Na verdade, disse Letícia hesitando, preferiria encontrá-lo no restaurante. Não quero que se sinta obrigado a conhecer meu bairro ainda. Alexandre percebeu que ela estava constrangida com sua situação financeira, e isso o tocou ainda mais. Letícia, não me importa onde você mora, mas respeitarei sua preferência. Conhece o terraço? De nome, sim, disse ela. E Alexandre notou uma pitada de nervosismo em sua voz. É muito sofisticado? Um pouco, admitiu ele. Mas podemos escolher outro lugar. Não, disse ela com determinação. Será perfeito. Só preciso me preparar adequadamente. Alexandre sorriu. Você ficaria linda usando um saco de lixo, Letícia. Ela riu, e o som foi a música mais bonita que ele já havia ouvido. Naquela noite, Alexandre fez algo que não fazia há anos. Saiu do escritório às 6 da tarde. Margarete quase desmaiou quando ele anunciou que estava indo embora cedo. O senhor está se sentindo bem? Perguntou ela, colocando a mão na testa dele dramaticamente. Estou ótimo, Margarete, apenas mudando algumas prioridades. Ela sorriu. Tem a ver com a menina do catering. Alexandre a olhou surpreso. Como você?
Senhor Moretti, trabalho com o senhor há 20 anos. Sei quando algo é diferente. E nos últimos 3 semanas, o senhor está diferente. Mais leve, mais humano. É tão óbvio assim? Para quem o conhece bem, sim. E se me permite um conselho de uma velha amiga? Claro, não deixe o medo sabotá-lo desta vez. Aquela menina é especial. Alexandre assentiu, percebendo que Margarete estava certa. Letícia era especial, e pela primeira vez em 3 décadas, ele estava disposto a arriscar seu coração cuidadosamente protegido. Em casa, em seu apartamento minimalista e frio, Alexandre olhou-se no espelho e viu um homem que havia esquecido como viver. Amanhã à noite seria o primeiro encontro romântico de sua vida adulta, e ele estava simultaneamente aterrorizado e emocionado. Enquanto isso, em um pequeno apartamento no bairro da Liberdade, Letícia olhava seu guarda-roupa limitado, tentando encontrar algo adequado para jantar com o homem mais rico e poderoso que conhecia. Mas além da preocupação com a roupa, havia algo mais profundo. Ela estava se apaixonando por Alexandre Moretti, e isso tanto a empolgava quanto a assustava. 2 mundos estavam prestes a se colidir e nenhum dos dois jamais seria o mesmo. O Terraço era um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, localizado no último andar de um edifício comercial, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Alexandre chegou 10 minutos mais cedo, algo inédito em seus encontros de negócios, mas que nesta noite parecia natural. Ele havia escolhido uma mesa reservada junto à janela e esperava nervosamente, brincando com o relógio. Um hábito que desenvolvera quando estava ansioso. Quando Letícia chegou, Alexandre literalmente perdeu o fôlego. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos cor-de-mel e sua silhueta delicada. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e ela usava uma maquiagem sutil que acentuava sua beleza natural. Não havia joias caras ou marcas famosas, mas ela irradiava uma elegância que nenhum dinheiro poderia comprar. Desculpe a demora, disse ela um pouco ofegante. O trânsito estava terrível. Alexandre levantou-se para puxar a cadeira para ela, um gesto que a fez corar levemente. Você está linda, disse ele sinceramente. Obrigada, respondeu ela, olhando ao redor do restaurante com admiração discreta. Este lugar é incrível. Você nunca esteve aqui? Não, admitiu ela com um sorriso tímido. Na verdade, este é o restaurante mais chique que já visitei na vida. A honestidade dela continuava a impressionar Alexandre. Qualquer outra mulher em uma situação similar tentaria fingir sofisticação, mas Letícia mantinha sua autenticidade. Bem, então esta será uma primeira experiência para nós dois, disse ele. Como assim? É o primeiro encontro que tenho em 15 anos, confessou Alexandre. Letícia o olhou surpresa. 15 anos? Sério? Sério. Você me fez perceber que esqueci como viver além do trabalho. Eles pediram o jantar. Alexandre escolheu o salmão grelhado. Letícia optou pelo risoto de cogumelos após consultar discretamente os preços, e começaram a conversar de forma mais pessoal do que jamais haviam feito. Conte-me sobre sua família, pediu Alexandre. Letícia sorriu, relaxando visivelmente. Meus pais são pessoas simples e maravilhosas. Minha mãe, Dona Rosa, trabalha como faxineira em um hospital há 20 anos. Meu pai, seu João, tem uma oficina mecânica no bairro. Tenho 2 irmãos mais novos. O Carlos está terminando o ensino médio e quer ser enfermeiro. A Ana tem 15 anos e sonha em ser professora. Eles sabem que você está aqui comigo? Letícia riu. Minha mãe quase desmaiou quando contei que iria jantar com o Alexandre Moretti. Ela me fez prometer que tomaria cuidado e não faria nada que a comprometesse. Sábios conselhos, disse Alexandre sorrindo. E o que você disse para tranquilizá-la?
que você é diferente do que aparenta ser, mais gentil, mais humano. E ela acreditou? Minha mãe sempre diz que se pode conhecer o caráter de uma pessoa pela forma como ela trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. E todas as vezes que você esteve em nossa empresa, foi educado e respeitoso com minhas assistentes. Alexandre ficou tocado por saber que suas ações haviam sido observadas e apreciadas. E você? Perguntou Letícia. Conte-me sobre sua família. O rosto de Alexandre se fechou um pouco. Não há muito para contar. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 25 anos. Era filho único, não tenho parentes próximos. Sinto muito, disse Letícia suavemente. Foi há muito tempo. Na verdade, a morte deles me motivou a trabalhar ainda mais. Senti que precisava provar algo, construir algo duradouro. E conseguiu. Mas a que custo? A pergunta dela ecoou no silêncio que se seguiu. Alexandre percebeu que nunca havia realmente refletido sobre isso. Um custo alto, admitiu ele. Perdi a conexão com amigos, nunca formei uma família, nunca permiti que ninguém chegasse perto o suficiente para me conhecer realmente. Por que decidiu me convidar para jantar? Alexandre a olhou nos olhos. Porque você me fez lembrar que existe vida além dos negócios. Quando converso com você, sinto-me vivo. Há anos que não me sentia assim. Letícia sentiu o coração acelerar. Alexandre, posso te fazer uma pergunta muito direta? Claro. Você sente alguma coisa por mim? Ou eu estou me iludindo? Letícia respirou fundo antes de responder. Sinto sim. Mais do que deveria, considerando a diferença entre nós. Que diferença? Alexandre, você é um bilionário. Eu moro em um apartamento de 2 cômodos com minha família. Trabalho para pagar a faculdade e até este mês estava preocupada se conseguiria pagar todas as contas. Somos de mundos completamente diferentes. E isso importa para você? Deveria importar, disse ela. Mas quando estou com você, esqueço de tudo isso. Vejo apenas um homem inteligente, gentil, que parece tão perdido quanto eu em questões do coração. Alexandre estendeu a mão sobre a mesa, tocando delicadamente a dela. Letícia, posso ser completamente honesto com você? Por favor. Não sei como fazer isso. Não sei como namorar, como construir um relacionamento, como equilibrar minha vida pessoal com minha carreira. Mas sei que quero tentar. Com você. Letícia sentiu lágrimas formando-se em seus olhos. Eu também não sei como fazer isso. Nunca namorei ninguém como você. Então vamos descobrir juntos? Ela assentiu, apertando suavemente a mão dele. O jantar continuou com conversas cada vez mais íntimas. Alexandre falou sobre sua solidão, seus medos, como havia construído muros ao redor do coração para se proteger. Letícia compartilhou seus sonhos, suas inseguranças sobre o futuro, e como às vezes se sentia sobrecarregada com a responsabilidade de ajudar sua família. Posso te contar um segredo? Disse Alexandre enquanto dividiam uma sobremesa. Claro. Nos últimos 15 dias, inventei desculpas para criar eventos apenas para vê-la. Letícia riu, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sabia. Margarete chegou a comentar que era estranho tantos eventos em tão pouco tempo. Você percebeu e mesmo assim não disse nada? Porque eu também estava procurando desculpas para aparecer no seu escritório, confessou ela. Sempre encontrava algum detalhe para discutir pessoalmente em vez de resolver por telefone. Eles riram juntos, e naquele momento a diferença de status entre eles desapareceu completamente. Eram apenas 2 pessoas descobrindo uma conexão especial. Quando saíram do restaurante, Alexandre insistiu em levá-la até em casa. Você não precisa me levar até o bairro, disse Letícia. Posso pegar um táxi na estação de metrô. Letícia, eu gostaria de conhecer onde você mora, se você me permitir.
Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Tudo bem, mas aviso que é bem diferente do seu mundo. Durante o trajeto no carro de Alexandre, um Mercedes discreto, mas luxuoso, Letícia mostrou pontos da cidade e contou histórias sobre os bairros pelos quais passavam. Alexandre percebeu que ela conhecia São Paulo de uma forma que ele nunca conhecera, apesar de ter vivido lá a vida toda. Quando chegaram ao prédio simples onde Letícia morava, Alexandre não demonstrou nenhum julgamento ou desconforto. Em vez disso, observou com interesse a vida que acontecia ao redor. Crianças brincando na rua, vizinhos conversando nas calçadas, o movimento típico de um bairro de classe trabalhadora. É aqui, disse Letícia, apontando para um prédio de 4 andares. Não é muito, mas é lar. Parece aconchegante, disse Alexandre sinceramente. E aposto que seus vizinhos se conhecem todos, diferente do meu prédio, onde moro há 10 anos e não conheço ninguém. Quer subir para conhecer minha família? Perguntou ela impulsivamente. Minha mãe ficaria honrada em conhecê-lo. Alexandre hesitou apenas por um segundo. Adoraria. O apartamento da família Santos era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado. A sala de estar misturava móveis antigos bem cuidados com alguns eletrodomésticos mais novos. Havia fotos de família por toda parte, plantas nas janelas e um cheiro gostoso de café sempre fresco. Dona Rosa, mãe de Letícia, recebeu Alexandre com uma mistura de nervosismo e hospitalidade calorosa. Era uma mulher pequena, de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e mãos calejadas pelo trabalho. Senhor Moretti, disse ela, fazendo uma pequena reverência, é uma honra tê-lo em nossa casa. A honra é minha, Dona Rosa, respondeu Alexandre, beijando respeitosamente sua mão. Sua filha fala muito sobre a senhora. Seu João, o pai, era um homem robusto e de poucas palavras, mas cumprimentou Alexandre com firmeza e dignidade. Carlos, o irmão de 17 anos, olhava Alexandre com curiosidade e admiração, enquanto Ana, de 15, alternava entre esconder-se atrás da mãe e espiar o famoso empresário. Aceita um cafezinho? Ofereceu Dona Rosa. Acabei de fazer. Com muito prazer, disse Alexandre, sentando-se no sofá simples da sala. Durante a hora seguinte, Alexandre experimentou algo que não vivenciava há décadas, o calor de uma família verdadeira. Dona Rosa contou histórias engraçadas sobre a infância de Letícia. Seu João mostrou fotos da oficina e falou sobre carros antigos. Carlos perguntou conselhos sobre carreira e Ana, gradualmente perdendo a timidez, mostrou seus desenhos. Letícia sempre foi especial, disse Dona Rosa, olhando carinhosamente para a filha. Desde pequena, cuidava de todos nós. Quando o pai ficou desempregado por 6 meses, ela assumiu a responsabilidade de manter a casa funcionando. Mãe! Protestou Letícia constrangida. É verdade, continuou Dona Rosa. Ela trabalhava de dia, estudava de noite e ainda encontrava tempo para ajudar os irmãos com os deveres. Uma menina de ouro. Alexandre olhou para Letícia com ainda mais admiração. Ele estava descobrindo camadas de força e caráter que a tornavam ainda mais extraordinária. Quando finalmente se despediu da família, Dona Rosa puxou Alexandre para o lado. Senhor Moretti, disse ela em voz baixa, minha filha é tudo para mim. Ela é pura, trabalhadora e tem um coração maior que o mundo, se o senhor não tem intenções sérias. E Dona Rosa, interrompeu Alexandre suavemente, posso assegurar-lhe que minhas intenções são as mais sérias possíveis. Sua filha é uma mulher extraordinária e eu me sentiria honrado se ela me desse uma chance. Dona Rosa estudou seu rosto por um momento, depois assentiu. Vejo sinceridade em seus olhos. Cuidem um do outro. No elevador, descendo para o térreo, Letícia estava visivelmente emocionada. Obrigada, disse ela. Por quê? Por ter sido respeitoso com minha família, por não ter demonstrado constrangimento ou julgamento, por ter sido genuíno. Letícia,
disse Alexandre, segurando suas mãos. Sua família é maravilhosa. Eles te amam de uma forma que eu esqueci que existia. Você é muito sortuda. Eu sei. E agora? Agora, disse Alexandre. Aproximando-se dela, gostaria de saber se posso beijá-la. Letícia respondeu, aproximando-se também, e quando seus lábios se encontraram, foi como se duas almas que haviam se procurado por toda a vida finalmente se encontrassem. 3 meses depois do primeiro encontro, a vida de Alexandre e Letícia havia mudado de forma irreconhecível. O que começou como um interesse mútuo havia florescido em um amor profundo que estava transformando ambos de maneiras que nenhum dos dois imaginava possível. Alexandre, pela primeira vez em sua vida adulta, aprendeu a equilibrar trabalho e vida pessoal. Ele começou a sair do escritório às 6 da tarde para jantar com Letícia. Passou a trabalhar meio período aos sábados, em vez de o dia inteiro. E até mesmo tirou seu primeiro fim de semana de folga em 5 anos, para levá-la para conhecer a praia em Guarujá. Margarete está preocupada que eu tenha sofrido um derrame, brincou Alexandre uma noite, enquanto ele e Letícia caminhavam pelo Parque Ibirapuera após o jantar. Por quê? Riu Letícia. Porque ontem eu ri durante uma reunião. Aparentemente, foi a primeira vez que ela me viu fazer isso no escritório. E por que você riu? Porque lembrei de algo engraçado que você disse no café da manhã, disse ele, parando para olhá-la. Você está me mudando, Letícia, me fazendo lembrar como é ser feliz. Letícia também estava mudando. O amor de Alexandre lhe deu uma confiança que ela nunca soubera possuir. Ela começou a expandir sua empresa, contratou mais funcionários e até mesmo conseguiu alguns contratos com outras empresas grandes. Mais importante ainda, ela estava aprendendo que merecia ser amada e valorizada. Minha mãe disse algo interessante ontem, contou Letícia durante uma de suas caminhadas noturnas. O que foi? Que você não só me ama, mas me faz acreditar que sou digna de amor. Ela disse que isso é raro. Alexandre parou de caminhar e virou-se para ela. Você sempre foi digna de amor, Letícia. Só não havia encontrado alguém inteligente o suficiente para perceber isso antes. Eles não apenas se apaixonaram um pelo outro, mas também pelos mundos um do outro. Alexandre tornou-se uma presença constante na casa dos Santos, ajudando Carlos com conselhos de carreira, incentivando Ana em seus estudos e até mesmo ajudando seu João a expandir sua oficina mecânica com um pequeno empréstimo sem juros. Você não precisa fazer isso, disse Letícia quando Alexandre ofereceu ajudar sua família financeiramente. Não estou fazendo por obrigação, explicou ele. Estou fazendo porque amo você, e eles são parte de você. Além disso, seu pai tem um talento real para mecânica. Seria desperdício não apoiá-lo. Letícia, por sua vez, trouxe calor humano e espontaneidade para a vida rigidamente estruturada de Alexandre. Ela o convenceu a adotar um cachorro, um Golden Retriever chamado Bruno, a aprender a cozinhar e até mesmo a fazer trabalho voluntário aos domingos em uma instituição de caridade que apoiava famílias de baixa renda. Nunca pensei que gostaria de trabalho voluntário, disse Alexandre um domingo, após passarem a manhã ajudando a distribuir cestas básicas. Por que não? Sempre achei que fosse. Não sei, algo que pessoas faziam para se sentir melhor sobre si mesmas. E não é? Com você, é diferente. É sobre realmente ajudar as pessoas, fazer diferença na vida delas. No entanto, nem tudo era perfeito. Conforme o relacionamento se tornava mais sério, eles começaram a enfrentar pressões externas e desafios internos que testaram sua união. O primeiro grande teste veio da imprensa. Uma revista de fofocas conseguiu fotografá-los juntos e publicou uma matéria com o título O CEO Bilionário e a Cinderela, Romance ou Interesse? A matéria insinuava que Letícia estava interessada apenas no dinheiro de Alexandre.
Incluía comentários maldosos de especialistas sobre relacionamentos entre pessoas de classes sociais diferentes. Letícia ficou devastada quando viu a matéria. Talvez eles tenham razão, disse ela, chorando no apartamento de Alexandre. Talvez isso seja impossível. As pessoas sempre vão pensar que estou com você por interesse. E você está? Perguntou Alexandre calmamente. Como pode perguntar isso? Porque preciso que você responda para você mesma, não para mim. Letícia o olhou através das lágrimas. Você sabe que não. Eu te amaria se você fosse mecânico como meu pai. Então, o que importa o que os outros pensam? Importa porque isso pode afetar você, sua empresa, sua reputação. Alexandre a pegou nos braços. Letícia, construí minha empresa e minha reputação sendo íntegro e tomando decisões certas. Você é a decisão mais certa que já tomei na vida. O segundo grande teste veio do mundo empresarial de Alexandre. Alguns membros de sua diretoria começaram a questionar se o relacionamento estava afetando seu julgamento nos negócios. Alexandre, disse Roberto Mendes, seu sócio minoritário há 15 anos, você precisa considerar como isso está sendo percebido. Um homem da sua posição, com uma mulher tão jovem e de classe social tão diferente, pode parecer uma crise de meia-idade. Roberto, respondeu Alexandre friamente, minha vida pessoal não é assunto da diretoria. Torna-se assunto quando afeta os negócios. Você está trabalhando menos, está mais distraído, e agora há essa exposição na mídia. Meu desempenho nos negócios melhorou nos últimos 3 meses, disse Alexandre, mostrando relatórios. Nossa produtividade aumentou, fechamos mais contratos e nossa equipe está mais motivada. Talvez porque eu finalmente aprendi que um líder feliz é um líder melhor. O terceiro teste, e talvez o mais difícil, veio de dentro do próprio relacionamento. Conforme eles se aprofundavam emocionalmente, as diferenças em suas experiências de vida começaram a criar momentos de tensão. Durante um jantar em um evento beneficente de gala, o primeiro evento social de alta sociedade que Letícia compareceu com Alexandre, ela se sentiu completamente fora de lugar. Eu não pertenço aqui, sussurrou ela para Alexandre, enquanto observava as mulheres elegantes com suas roupas de grife e joias caras. Você pertence porque eu pertenço, e nós estamos juntos, respondeu ele. Alexandre, essas mulheres falam sobre viagens para a Europa como se fossem ao shopping. Elas usam vestidos que custam mais que meu apartamento inteiro. Como posso competir com isso? Você não precisa competir com nada. Você só precisa ser você. Mas durante a noite, Alexandre percebeu como Letícia se retraía, tornando-se quieta e constrangida. Ela sorria educadamente quando apresentada às pessoas, mas ele podia ver que ela estava sofrendo. Na manhã seguinte, eles tiveram sua primeira grande discussão. Não posso fazer isso, disse Letícia. Não posso passar a vida tentando me encaixar em um mundo onde nunca vou pertencer de verdade. Ninguém está pedindo para você se encaixar, disse Alexandre frustrado. Estou pedindo apenas para você ser minha companheira. Sua companheira em quê? Em eventos onde me sinto como um peixe fora d'água? Em jantares onde não entendo metade das referências culturais? Em viagens que custam mais que minha família ganha em um ano? Letícia, isso é sobre dinheiro ou sobre nós? É sobre realidade, Alexandre. Você pode fingir que nossas diferenças não importam, mas elas importam sim. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Então o que você quer? Que eu finja ser pobre? Que eu me desculpe por ter sucesso? Não, eu quero. Eu não sei o que quero. Só sei que às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Eles passaram alguns dias afastados, cada um refletindo sobre o futuro do relacionamento. Foi Dona Rosa quem deu o conselho que mudou tudo. Minha filha, disse ela, você está com medo. Do quê? De ser feliz. Você cresceu acreditando que pessoas como nós não merecem certas coisas.
Mas o amor não conhece classe social, não conhece conta bancária. Mãe, é mais complicado que isso. É? Ou você está complicando? Aquele homem te ama. Ele mudou sua vida inteira para estar com você. Ele trata nossa família como se fôssemos parentes dele. O que mais você precisa? Enquanto isso, Alexandre conversava com Margarete, que se tornara uma confidente ao longo dos anos. Senhor Moretti, posso dar uma opinião? Claro. Não, o senhor está tentando fazer a Letícia se encaixar no seu mundo, quando deveria estar criando um mundo novo para vocês dois. Explique. O senhor tem dinheiro suficiente para fazer qualquer coisa. Por que não usa isso para construir uma vida que funcione para ambos? Uma vida que honre suas origens e as dela? 2 dias depois, Alexandre apareceu no apartamento dos Santos com uma proposta que deixou todos boquiabertos. Letícia, disse ele, ajoelhando-se na pequena sala de estar, com toda a família presente. Eu te amo. Amo sua simplicidade, sua autenticidade, sua família, seus valores. Não quero que você se torne outra pessoa para ficar comigo. Quero que sejamos nós mesmos juntos. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Este anel pertenceu à minha mãe. Não é o maior nem o mais caro que eu poderia comprar, mas tem história, tem amor, como o nosso. Letícia começou a chorar. Casa comigo, continuou Alexandre. Não como minha esposa troféu, não como alguém que vai se encaixar no meu mundo, mas como minha parceira em construir um mundo nosso. Um mundo onde cozinhamos juntos aos domingos, onde sua família é minha família, onde usamos nossa posição e recursos para ajudar outras pessoas como nós. Alexandre, antes de responder, precisa saber de uma coisa. Decidi criar uma fundação. Vamos usar parte da minha fortuna para dar bolsas de estudo para jovens de baixa renda, ajudar pequenos empreendedores como você e criar oportunidades para famílias trabalhadoras. Quero que você seja a diretora dessa fundação. Dona Rosa estava chorando. Seu João limpava os olhos discretamente. Carlos e Ana olhavam fascinados. Você faria isso? Perguntou Letícia. Já comecei a fazer. Porque você me ensinou que o verdadeiro sucesso não é o que você acumula, mas o que você compartilha. Letícia olhou ao redor da sala. Para sua família, que havia a amado e apoiado toda a vida, depois olhou para Alexandre, o homem que havia entrado em sua vida como um furacão de amor e possibilidades. Sim, disse ela finalmente. Sim, eu caso com você. A sala explodiu em gritos de alegria, abraços e lágrimas de felicidade. 6 meses depois, Alexandre e Letícia se casaram em uma cerimônia que refletiu perfeitamente quem eles eram juntos. A cerimônia foi realizada na igreja do bairro onde Letícia cresceu, seguida de uma recepção na própria rua, fechada para carros e transformada em um grande salão ao ar livre. Estavam presentes desde CEOs de grandes empresas até vizinhos da família Santos, funcionários da Moretti Corporação e clientes da pequena empresa de Letícia. A comida foi preparada pela própria Letícia e sua equipe, com receitas que misturavam alta gastronomia com pratos tradicionais da família. No discurso de casamento, Alexandre disse: Há 1 ano, eu era um homem rico, mas pobre em tudo que realmente importa. Letícia me deu não apenas amor, mas uma família, um propósito e uma razão para usar minha vida para algo maior que o sucesso material. Letícia, em seu discurso, disse: Alexandre me ensinou que o amor verdadeiro não diminui quem você é, mas potencializa. Ele não me pediu para mudar, mas me deu coragem para crescer. 1 ano depois do casamento, a Fundação Moretti Santos já havia beneficiado mais de 1000 famílias. Alexandre descobriu que usar sua riqueza para criar oportunidades lhe dava mais satisfação que qualquer negócio que já havia fechado. Letícia floresceu como líder social, usando sua experiência de vida
para entender as necessidades reais das comunidades que ajudavam. E em suas horas privadas, eles eram simplesmente Alexandre e Letícia. Um homem que aprendeu que o amor é mais valioso que qualquer fortuna, e uma mulher que descobriu que merecia ser amada exatamente como era. Na noite de seu primeiro aniversário de casamento, enquanto caminhavam pela praia onde haviam passado lua de mel, Alexandre disse: "Sabe o que mais me impressiona em nossa história?" "O quê?" "E que tudo começou porque eu inventei desculpas para criar eventos só para te ver." Letícia riu. "E eu inventei desculpas para aparecer no seu escritório. Dois covardes apaixonados. Os melhores amores começam assim," disse ela, beijando-o suavemente. E sob as estrelas, eles caminharam de mãos dadas, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que não apenas os completava individualmente, mas os tornava melhores pessoas juntas. Um amor que havia transformado não apenas suas vidas, mas todas as vidas que tocavam. Alexandre Moretti havia passado 45 anos construindo um império empresarial, mas foi aos 46 que descobriu seu maior tesouro. O coração de uma mulher simples que o ensinou que a verdadeira riqueza estava no amor, na família e na capacidade de fazer diferença na vida dos outros. E Letícia Santos, que havia crescido achando que pessoas como ela não mereciam contos de fada, descobriu que o maior conto de fada é quando duas pessoas se amam o suficiente para construir juntas uma vida baseada em valores verdadeiros. Amor genuíno e o desejo de fazer do mundo um lugar melhor.